Tá, então eu comecei a gravação agora. Eu comecei a gravação agora da aula. Então eu já vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Tá, então hoje, pessoal, a gente, vai ter essa segunda aula introdutória, como eu vinha falando, cujo objetivo é a gente aprofundar algumas questões acerca da fisiologia do crescimento fúngico, algumas questões relativas principalmente à célula fúngica dos fungos filamentosos, pelo menos, que é a hifa, tá? Então a gente vai esclarecer alguns pontos em relação a isso hoje, tá? É, Deixa eu colocar aqui o ponteiro do mouse como caneta, tá? Então a nossa segunda aula introdutória, como eu falei, né, vou tentar sempre colocar aqui os objetivos da aula e os tópicos principais para ajudar nessa linha de raciocínio. Então hoje a gente vai, aprofundar alguns aspectos a respeito, tá, da fisiologia fúngica, tá, da nutrição. Não tem muito mistério, além do que aquilo que a gente falou já na primeira aula, mas a gente vai dar aí, né, mais uma aprofundada no entendimento de algumas questões mais específicas, como que isso funciona, a fisiologia integrada à nutrição e ao mesmo tempo o crescimento dos fungos filamentosos. Tá? Hoje é uma aula dedicada ao entendimento mais aprofundado dessas questões fisiológicas, nutricionais e de crescimento dos fungos filamentosos. Os fungos unicelulares, quando chegar na aula pertinente, né, vai falar de levedura, aí a gente dá um enfoque um pouco maior para as leveduras, como que é o seu funcionamento, o seu metabolismo e como que elas crescem. É, no geral, a maneira de nutrição é muito parecida. O crescimento é que é distinto, ok? Então, o que a gente vai falar hoje? Alguns aspectos da organização celular básica dos fungos filamentosos. Vamos aprofundar aí algumas coisas a respeito da hifa, né? Vamos já começar aí a falar os termos técnicos apropriados, né? Célula básica dos fungos filamentosos, a hifa. Depois a gente vai falar da fisiologia do ápice FAO, como que é o funcionamento. Eu poderia ter colocado aqui metabolismo também, metabolismo do ápice FAO, como que esse funcionamento do ápice, como que ele está integrado com a nutrição e ao mesmo tempo com o crescimento dos fungos. Vamos falar rapidamente da estrutura e da função da parede celular. Vou mostrar aí alguns aspectos das paredes celulares dos fungos verdadeiros, principalmente, mas as mesmas conclusões são aplicáveis à maior parte dos pseudofungos. E por último ali, a gente faz um apanhado para geral, né, para associar isso que a gente viu com nutrição e crescimento fúngicos então, ok? Então vamos lá, pessoal, da mesma maneira que nas outras aulas, tá? Microfone aberto, chat aberto para vocês fazerem as perguntas no momento que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Então vamos lá. Organização celular, relembrando alguns aspectos da nossa aula inicial, que a gente já dá um detalhamento um pouco maior, tá? Fungos, então, podem ser uni- ou pluricelulares. Do ponto de vista estrutural, né, tem essas duas possibilidades de organização. Então, os fungos unicelulares têm três formas principais. A principal mesmo é a levedura, né, que a gente já viu, inclusive, algumas imagens na nossa aula inicial. E existem basicamente outras duas formas, pessoal. Então, a gente vai ter uma aula para falar dessa forma que está aqui nessa primeira foto. Na nossa primeira aula lá de fungos verdadeiros, a gente já vai falar então das microsporídeas. São as menores células dentre os eucariotos. Só para vocês terem ideia, as microsporídeas são as menores células dentre todos os eucariotos. É um eucarioto com uma dimensão de célula parecida com um procarioto. Tá? Tem uma dimensão de células de bactéria, essas microsporídeas. A gente vai ter uma aula só para falar delas. É um grupo monofilético dentro dos fungos. Depois, pessoal, a gente tem uma forma de crescimento aquática, que é chamado de quitrídia. Tá? A gente vai detalhar como que é a quitrídia, que está aqui nessa segunda fotografia. Tá? A quitrídia, pessoal, ela é, em linhas gerais, organizada a partir de um centro somático, essa porção aqui mais arredondada, onde vai ter o núcleo, os elementos citoplasmáticos mais bem definidos, e ela vai ter essas expansões basais aqui,
pode ser chamada de rizomicélio ou rizoides, vai depender da estrutura da quitrídea. Tá? Nessa estrutura aqui não tem nenhuma estrutura organela citoplasmática nem núcleo. Na verdade, aqui a gente tem só o citosol com algumas vesículas, tá? Uma estrutura de ancoramento e que tem a ver com a nutrição. Tá? Essa aqui seria uma quitrídea monocêntrica. Não se preocupem com esses termos ainda. A gente está introduzindo eles, a gente vai explorar isso de maneira muito mais adequada quando chegar nos grupos de fungos aquáticos. E por último, aqui as leveduras, né? Essa célula geralmente globosa, a ovoide ou elipsoide, né? Microscópica também, né? Já tem uma dimensão maior que as microsporídeas, tá? E é a forma unicelular mais comum dos fungos, muito mais comum que microsporídeas e que as próprias quitrídeas, tá? Os aspectos da fisiologia, do crescimento, da reprodução de cada um desses grupos, né? Leveduras não é um grupo natural. Quitrídeas tampouco, quitrídeas não é um grupo natural, o único que é um grupo natural que são as microsporídeas. Então, quitrídea é essa forma de crescimento, a gente vai ver em pelo menos duas grandes linhagens aí de fungos e pseudofungos, e a forma leveduriforme também não é exclusiva de uma única linhagem, ela surgiu mais de uma vez durante a história evolutiva dos fungos verdadeiros. Mas a gente vai estudar a fisiologia mais aprofundada, né, como que é o funcionamento de cada uma dessas células quando chegar na aula específica. De qualquer maneira, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Isso uma questão. Uma vez eu estava numa aula de pós-graduação e o professor perguntou para nós assim: como que os seres unicelulares crescem? Tá? Vocês têm ideia? Como que os seres unicelulares crescem? Eles não têm uma estrutura multicelular, não têm, obviamente, tecidos. Os fungos filamentosos também não têm tecidos verdadeiros, né, mas a gente consegue imaginar melhor como que é o crescimento ou expansão do fungo filamentoso. Agora, um organismo unicelular, como que ele se expande? Como que ele cresce? Como que ele aumenta, no caso, a sua biomassa? Tá? Alguém aí tem alguma ideia ou quer falar alguma coisa? Tá? Não é uma questão, às vezes, muito simples da gente entender, mas, na verdade, tá, tem a ver com uma característica até trivial desses organismos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Estou fazendo uma pergunta para vocês. Não sei se alguém sabe responder ou tem alguma ideia de como que os seres unicelulares crescem. O microfone está aberto, o chat está aberto também. Ele divide o núcleo, professor? Basicamente isso, né? Basicamente. Quer falar mais, Thiago? Não, eu pensei assim, que ele faz uma divisão nuclear e vai expandindo o citoplasma. Dessa maneira, né, ele tá dando início ao processo de reprodução assexuada dele, que é a mitose, tá? Então, é dessa maneira que eles crescem, tá? Porque a célula em si, os seres unicelulares, dificilmente, tá? Depois, eles vão ter, né, depois do seu surgimento, um ganho muito grande em volume, tá? Eles não vão ganhar muito em volume. Esse ganho vai ser pouco. Então, quando um determinado ser unicelular ele está tomando conta de um substrato ou crescendo de forma colonial, formando uma colônia de leveduras ou mesmo uma colônia de bactérias, né, a gente pode aplicar esse raciocínio aí a qualquer tipo de ser unicelular. No momento que eles estiverem fazendo mitose, no momento que eles estiverem fazendo reprodução assexuada, eles estão expandindo, eles estão crescendo, mas ao mesmo tempo eles estão se reproduzindo. Então, seres unicelulares, eles não têm ganho corporal. A expansão da célula, ela é discreta, ela não é muito considerável. Tá? Mesmo depois dessa célula ter surgido, ela até pode expandir um pouquinho, adicionar biomassa, mas o ganho de biomassa real em relação aos seres unicelulares, né, digo no aspecto de um crescimento mais substancial, de tomar conta de um determinado substrato,
né, só se dá a partir da mitose, que já é a reprodução assexuada. Então esses dois aspectos estão relacionados nos seres unicelulares, ok? E a mesma coisa, né, pessoal, para os seres pluricelulares. Tá? Obrigado, Thiago, pela participação aí. A mesma coisa os seres pluricelulares, né, pessoal? Vão adicionar células, vão crescer através do evento da mitose, né? Uma coisa até um tanto quanto trivial, mas a gente tem que aplicar esse raciocínio tanto aos pluricelulares como aos unicelulares também. No momento que os seres unicelulares estão fazendo mitose, eles estão crescendo e ao mesmo tempo se reproduzindo já. As formas pluricelulares estão crescendo, né? Elas vão se reproduzir de maneira assexuada se uma porção do seu corpo, pode ser um esporo ou pode ser uma parte do corpo, né, se desprender e funcionar como um propágulo reprodutivo, né? Nesse caso assexual. Quais as formas pluricelulares que a gente encontra nos fungos, tá? Relembrando, pessoal, eu vou usar fungos aqui na disciplina para me referir a todas as linhagens, né, que a gente viu na aula passada. Fungo não está restrito só à linhagem eumicota. O termo fungo aqui eu não estou dando uma conotação filogenética, eu estou dando uma conotação funcional, uma conotação de um grupo polifilético. Então, claro que a gente vai detalhar as características de cada um desses grupos nas aulas específicas, mas essas aulas iniciais aqui é para a gente fazer um apanhado geral e para entender, né, por que eles são chamados de fungos, principalmente os que não fazem parte da linhagem dos fungos verdadeiros, o que eles têm em comum com os fungos verdadeiros, né, por que eles são incluídos no estudo da micologia. Então aqui a gente está fazendo um apanhado geral, tá? Algumas coisas são mais específicas dos fungos verdadeiros, eu vou chamar atenção, outras são mais gerais, mas eu vou sempre utilizar o termo fungo para designar todos. Quando for para designar um grupo específico, eu vou falar aqui, ó, isso aqui é para falar desse grupo de pseudofungo. Aqui eu estou falando desse grupo de fungos verdadeiros, ok? Formas pluricelulares nos fungos. Então a gente tem a forma plasmodial de crescimento, tá? Uma forma que é um grande plasmódio, é de um grupo específico, grupo dos mixomicetos. A gente tem a forma de quitrídeas policêntricas. Eu mostrei aqui para vocês, não vou mostrar imagens da forma plasmodial nem de quitrídeas policêntricas, porque não é ainda aqui o objetivo dessa aula. Mas a forma policêntrica vão ser vários desses centros somáticos aqui que vocês estão vendo na forma monocêntrica, interligados por uma rede de rizomicélio ou de rizoides. Então eles vão estar conectados por essa rede e vão ter diversos centros somáticos. Portanto, é uma forma pluricelular, vão ter diversas células formando uma estrutura maior. Tem a forma plasmodial, a forma de quitrídeas policêntricas, que são bastante específicas em alguns grupos, mas qual que é a forma mais difundida? A forma que a gente mais vai encontrar, mais diversa, que está em praticamente todas as linhagens, que corresponde à grande diversidade dos fungos pluricelulares macroscópicos, ou nem sempre tão macroscópicos assim, são os fungos miceliais, pessoal. Então a gente tem que começar a sedimentar, né, esses conceitos. Forma micelial, a forma dos fungos filamentosos. Vocês vão encontrar esse termo na literatura, na internet, onde vocês forem procurar, vocês vão encontrar o termo fungos filamentosos. Por quê? Porque a célula básica desses fungos é a hifa, aquela célula alongada, tubular, extremamente fina, muito, muito fina, que parece o quê? Parece um filamento, parece um pequeno fio. Então, por isso que são chamados de fungos filamentosos. A gente já falou desse conceito na aula passada. Hifa é a unidade básica. O conjunto das hifas forma o corpo dos fungos, que é chamado de micélio, ok? Então, a gente tem a hifa, a unidade microscópica e o conjunto dessas hifas que vai formar o micélio. O micélio é sempre macroscópico? Ele é sempre macroscópico, às vezes ele pode ser muito diminuto, mas nem sempre ele é visível. Às vezes ele é uma estrutura extremamente delicada, principalmente na natureza. O micélio é muito mais fácil de ser observado, principalmente na sua fase somática, a fase de crescimento de fato,
ele é muito mais fácil de ser observado em laboratório, em placas de crescimento. A gente consegue observar eventualmente em alimentos que mofam na nossa geladeira, mas aí nem é na natureza, assim, já é um ambiente modificado, né, que favorece aquele crescimento, às vezes aéreo, né, daquele micélio que toma conta de um determinado substrato. Então, esse micélio nem sempre vai ser visível a olho nu. Na verdade, né, bem pelo contrário, na maior parte das vezes ele vai ser invisível a olho nu. Só que esse micélio, né, a gente tem que pontuar isso também, eu falei aula passada, ele tem uma porção somática de crescimento e expansão que se nutre e ele pode formar as estruturas reprodutivas. É o mesmo micélio, só que ele se organiza para formar as estruturas reprodutivas, assexuadas e também sexuadas. Então, fungos miceliais, fungos filamentosos. Qual a sua unidade formadora? A hifa, tá? Então, características da hifa. Então, aqui eu pontuei 5 características super importantes, tá? A gente tem que fixar essas características da hifa. Já começamos a falar de algumas delas na nossa última aula. Hoje a gente vai continuar falando de algumas e vamos introduzir algumas outras características das hifas, tá? Então, como é o aprendizado por repetição. Né? A gente vai repetir até que isso sedimenta lá na nossa cabeça, ok? Então, pessoal, hifa, primeira coisa, é uma célula tubular alongada, tá? Então, é um pequeno tubo, um pequeno filamento, tá? Exatamente como os nossos dedos. E a gente consegue visualizar assim, por exemplo, utilizando o dedo indicador, porque a hifa ela tem um ápice mais ou menos arredondado, né, com esse formato arredondado exatamente como o nosso dedo, tá? Não é um ápice com vértices, tá? A hifa não é caracterizada por ter vértices, a não ser nas suas partes de ramificação, né, que é uma outra característica que eu vou chamar a atenção na sequência. Então, primeira característica da hifa é uma célula tubular alongada, que possui um ápice, ok? Qual a segunda característica, tá? Que a gente não falou na aula passada, estou falando aqui pela primeira vez, mas a gente vai explorar muito melhor essa característica. Essa hifa, pessoal, é uma célula polarizada. Como polarizada, ela tem um polo negativo e um positivo? Não é polarizada do ponto de vista químico. Ela é polarizada do ponto de vista estrutural e fisiológico, ou seja, as estruturas e o funcionamento do apsifal são distintas das estruturas da base da hifa, das porções mais velhas da hifa, tá? Então lá nas porções mais velhas vão ter estruturas diferentes e essas partes mais velhas vão ter uma função diferente. Então há uma polarização da hifa do seu ápice em relação à sua base. Ok? Então essa polarização ela é estrutural, as estruturas que ocorrem nessas porções são distintas e obviamente, né, ela é fisiológica. O funcionamento é distinto também. As funções executadas por essas porções são distintas, ok? Vamos explorar isso com mais detalhe já na sequência. Outra característica, pessoal, tá? Isso aqui eu vou falar 1,5 milhão de vezes aqui na disciplina. Crescimento apical unidirecional. Tá? A hifa, pessoal, cresce somente numa direção e é na direção do ápice. Tá? A hifa ela até tem um certo ganho de massa no sentido radial nas porções mais velhas. Isso pode acontecer. A parede celular engrossa, a hifa pode dar uma entumecida, mas não é dessa maneira que o fungo ganha massa de maneira substancial. Não é dessa maneira que o fungo cresce de fato. O fungo cresce a partir da expansão do seu ápice. Tá? O ápice vai expandindo, ele vai se alongando, vai adicionando unidades metabólicas e bioquímicas à estrutura da parede, à estrutura da membrana e, naturalmente, às estruturas citoplasmáticas também. Ok? Então esse crescimento é na direção do ápice, ele é apical unidirecional. Tá? Algumas literaturas que eu consultei antes da aula, inclusive falam que o mais correto não seria nem dizer crescimento, o mais correto seria dizer expansão. Tá? Porque crescimento também pode ocorrer mesmo
que de maneira muito pouca, como eu falei, né, quase que insignificante às vezes no sentido radial. Mas pode ocorrer também, né, acúmulo de biomassa, acúmulo de algumas substâncias lá em estruturas citoplasmáticas. Então, esse apsifal ele se expande. Tá? O termo técnico mais preciso ainda seria dizer que é expansão. E essa expansão acaba ocasionando o principal componente, obviamente, do crescimento micelial, do crescimento fúngico como um todo. Ok? Quarta característica, autotropia. No caso, é uma autotropia negativa. Tá? A gente já vai explorar melhor esse termo. Né? Acho que, né, todos vocês foram meus alunos lá na ficologia também. Uma coisa que eu reforço bastante, pessoal, a importância da gente conhecer alguns radicais em biologia, radicais gregos e latinos principalmente, né? Então, auto quer dizer, né, de si mesmo, tá? E tropos é crescimento. Então, os fungos, na verdade, eles respondem, claro que respondem a estímulos do meio, mas o seu sentido de crescimento ele é dado muito por onde está posicionado o seu próprio corpo. Tá? Então ele tem uma autotropia negativa. A gente já vai explorar um pouco melhor esse conceito também. Tá? E a outra característica que a gente já tinha falado na aula passada, também vou reforçar bastante, é que esse micélio tem capacidade de fazer ramificações dicotômicas. Por que dicotômica? Né? Porque um ápice se torna 2, 2 tornam 4 e assim sucessivamente. Tá? Então esse ápice ele realiza uma ramificação dicotômica. Imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Isso aqui é uma imagem muito bonita de uma microscopia ótica de contraste de fase, né? Que a gente consegue ver aqui certinho os contornos e faz, né? Pessoal, algumas hifas aqui, tá? Desse micélio indiferenciado aqui, algumas hifas de um calibre um pouco maior, outras hifas de um calibre um pouco menor, um pouco mais delgadas. Mas o que a gente percebe aqui nessa imagem, né? Os ápices e faz, tá? E aqui os pontos de ramificação, vários pontos de ramificação. Vocês podem ver que essas ramificações nunca são mais do que duas, né, no mesmo ponto. Claro que elas podem ser muito próximas, mas são sempre ramificações dicotômicas, ok? Outro aspecto que dá para perceber aqui, mesmo que tênue, né, as hifas mais finas com uma parede, com um contorno, tá? Dá para ver pelo contorno uma parede celular um pouco mais fina. Essas porções aqui mais engrossadas desse micélio são as porções mais velhas. Ó. Vocês estão vendo, ó, nessas porções mais grossas, cadê os ápices? Os ápices delas, ó, se a gente acompanha, estão aqui para essa parte, mas aí o que a gente percebe? É que as hifas já estão ficando mais finas. Então as ramificações, os ápices estão nessas porções mais finas das hifas aqui. Ok? A grossura dessas porções mais velhas nem é tão maior assim. Não é uma coisa descomunal, não é 4, 5 vezes mais grossa. É no máximo o dobro, né, do que essas porções apicais, que são as porções mais finas que de fato estão crescendo, que de fato estão expandindo. E aqui para lembrar, ó, pessoal, o micélio fúngico, tá, na maior parte das vezes, tá, ele vai se diferenciar numa porção de expansão, numa porção de crescimento e também, quando chegar a época adequada, algumas porções desse micélio de expansão e de crescimento, vocês podem encontrar, como eu falei na literatura, o termo vegetativo, micélio vegetativo. Nas literaturas em inglês, né, o pessoal da literatura em inglês parece que não está nem aí para corrigir, mesmo os micólogos colocam lá, o micélio vegetativo. Não é o adequado, pessoal. O micélio vegetativo é melhor a gente chamar então de micélio somático, o micélio de crescimento. Tá? Então vai ter uma porção do micélio que vai ser esse micélio somático de crescimento, ok? Que vai se nutrir, que vai de fato se expandir e muitas vezes esse micélio vai formar então um micélio reprodutivo, ok? Essa porção que está mais aqui acima. Esse micélio reprodutivo aqui está em forma de cogumelo, ele é bem organizado. Ó, vocês podem ver que as hifas crescem todas na mesma direção para formar uma estrutura macroscópica bem definida, mas as estruturas reprodutivas elas podem estar dispersas
em algumas porções desse micélio sem formar estruturas macroscópicas também. Isso, na verdade, é bem variável. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente lembrar. O micélio vai ter uma porção somática, de expansão, que se nutre, que cresce, e uma outra parte que vai ser um micélio reprodutivo. Essas partes, obviamente, estão conectadas, né? A porção reprodutiva, ela é nutricionalmente e metabolicamente dependente do micélio somático, né? Porque é ele que se nutre. Então, esse micélio somático vai estar passando nutrientes para essa parte reprodutiva, independente dela ser organizada macroscopicamente ou não. Tá? Essa parte reprodutiva vai ser dependente do ponto de vista nutricional da parte somática. Tá? Então aqui seria o micélio reprodutivo e o micélio somático. Ok? De qualquer maneira, é micélio. É formado por quê? Por hifas. Tá? E as hifas, nesse caso, vão ter as mesmas características, tá? Vão desempenhar, vão ter o mesmo metabolismo. Só que o micélio lá reprodutivo não vai estar fazendo a nutrição, né? Ele não vai estar se nutrindo. Mas as características metabólicas de expansão, de crescimento, vão ser essencialmente as mesmas. Beleza? Quando chegar, claro, né, nos grupos específicos, a gente detalha, né, como que é a formação das estruturas reprodutivas, já que elas têm uma importância taxonômica e de classificação bem grande. Né? A gente vai classificar os grandes grupos baseado essencialmente nas estruturas de reprodução. Beleza, pessoal? Tá? Então, essas características da hifa, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, a gente vai explorar elas um pouco melhor agora. Vamos dar um zoom na hifa, tá? E vamos entender como que é o funcionamento dela, como que é o seu metabolismo, principalmente onde? No ápice fal. Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos seguir aqui na nossa apresentação. Antes da gente falar, pessoal, do metabolismo propriamente dito, tá? Vamos já aprender um primeiro conceito em relação às hifas, que a gente vai aplicar durante toda a disciplina, tá? Esses conceitos eu vou falar eles hoje, claro, né, que a gente vai repetir, mas é importante a gente já entender, porque é super simples, pessoal, super simples entender isso aqui. Porque quando chegar nos grupos eu só vou mencionar lá, ó. Esse grupo aqui é caracterizado por ter hifas septadas e esse outro grupo aqui é caracterizado por ter hifas cenocíticas. Ou esse grupo pode apresentar tanto hifas septadas quanto hifas cenocíticas. Tá bom? O que quer dizer então esses dois termos, pessoal? Os fungos miceliais naturalmente são pluricelulares, óbvio, então que eles vão ser multinucleados, né? O corpo como um todo vai ter mais de um núcleo, isso é uma coisa óbvia. Tá? Essas hifas podem ter duas organizações estruturais em relação à divisão de compartimentos internos. Então, a hifa, uma célula tubular, alongada, com crescimento apical e que faz ramificações, como vocês estão vendo nessa imagem, nesse desenho que está aqui nesse slide. Tá? De que maneira a hifa se organiza internamente em relação à organização dos elementos citoplasmáticos, tá? Então, ela pode formar septos, como vocês estão vendo aqui no desenho mais à esquerda, estão formando septos. Dividindo compartimentos, eu gosto desse termo, compartimentos hifais. Ok? Então, aqui, né, a gente tem os compartimentos hifais. Isso aqui tudo é uma hifa septada. Ou a hifa pode ser cenocítica. Tá? O que a gente está vendo aqui, ó, são os núcleos. E esses outros pontinhos estão representando outras estruturas citoplasmáticas. Os maiores são os núcleos, os outros são estruturas citoplasmáticas. Por exemplo, esse micélio septado aqui, ó, tem um núcleo por compartimento hifal. Agora, o que é um micélio ou uma hifa cenocítica? Ela não apresenta divisões internas, não apresenta essa estruturação, essa divisão em septos. Então, a hifa cenocítica, pessoal, ela é uma hifa, na verdade, né, ramificada grande que, do ponto de vista citoplasmático, ela está completamente conectada, não tem divisão nenhuma. Então, na verdade, funciona, do ponto de vista prático, como uma célula multinucleada.
ok? Então vocês podem ver, ó, diversos núcleos aqui, sem nenhum tipo de divisão, tá, de compartimentos hifais. Então a gente tem os micélios ou hifas septadas e os micélios ou hifas cenocíticas. Tá? São só essas duas classificações que existem em relação à estrutura interna. Porém, vamos dar uma aprofundada aqui em relação a como que é a estrutura, tá? Aqui na hifa cenocítica é fácil a gente entender como é o funcionamento, né? É tudo interconectado. Vai ter polarização, claro que vai ter polarização interna, vai ter diferença entre ápice e base, claro que vai ter, mas não há essa divisão física. Nas hifas septadas tem, mas vamos ver como que é a estrutura desse septo, tá? O que corresponde? Opa, era para ter uma imagem aqui, deu uma bugadinha. Ah, tá aqui. Então, pessoal, mesmo micélios septados, ó, prestem bem atenção nisso aqui. Mesmo micélios septados, do ponto de vista funcional, eles são cenocíticos. Por quê? Como que é formado o septo nos fungos? Ó, acompanhe essa imagem que está aqui. Primeiro essa imagem, tá? Então ela mostra uma sequência da formação do septo, tá? Isso aqui é um segmento hifal. Então ali, bem escuro, é a membrana plasmática e logo acima da membrana plasmática é a parede celular, ok? Na verdade, o bem escuro aqui é a base da parede, tá? A membrana está um pouquinho abaixo. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Tá? Justamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Tá? A gente tem que transportar essa imagem aqui, todas as imagens, para o plano tridimensional, tá? Então a hifa é uma célula tubular, ela é um tubo. Transportem para o plano tridimensional. Como que é a formação do septo? O septo é uma invaginação da parede celular em direção ao centro do citoplasma, ao centro da hifa, na verdade. Tá? Então, né, a formação ela é centrípeta, ela é de fora para dentro. Só que quando chega aqui no meio, ó, essa parede ela está se expandindo. Quando tá, essa invaginação ela vai se encontrar, ela para. Então, todo o septo funcional, quando ele ainda está funcional, ele vai apresentar algum tipo de poro, algum tipo de abertura, que vai permitir, obviamente, o transporte de estruturas, de substâncias, de sinalizadores ao longo dessa hifa como um todo, ok? Ao longo dessa hifa aqui como um todo. A representação mais correta desse micélio septado aqui, dessas hifas septadas, seria com aberturas bem no meio aqui do septo, tá? Porque todo micélio septado vai ter, se o septo está funcional, se aquela porção ainda está funcional, vai ter uma abertura. Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês nessa imagem, ambas aqui, né, são de microscopia eletrônica de transmissão. Essa aqui está mostrando o que, ó? A parede celular que invaginou e formou um septo. E aqui tem uma estrutura, tá? Eu vou tentar dar uma delimitada nela, principalmente por esse lado, que está parecendo um pequeno 8 aqui, ó. Tá? Vou dar uma limpada aqui no que eu risquei. Sabe que estrutura é essa aqui, pessoal? É um núcleo migrando pelo poro septal. Então tudo passa por ali. Passa mitocôndria, passa núcleo, passam vesículas, diversas estruturas, tá? Coisas são transportadas. Então, mesmo os micélios septados, do ponto de vista estrutural, existe essa diferença. Agora, do ponto de vista funcional, ele é cenocítico. Os micélios septados são cenocíticos do ponto de vista estrutural. Quando que o septo é totalmente isolado? Quando que o fungo ou fecha esses poros, né, deposita algumas proteínas ali ou isola, né, o outro compartimento hifal. Em dois casos, quando vai formar estruturas reprodutivas, então geralmente as estruturas reprodutivas chegam em um determinado momento, quando elas já estão formadas, então que ela é isolada, ok? Para os esporos serem liberados de uma vez, ou nas porções velhas ou atacadas por algum patógeno, né, do micélio.
porções que já não têm mais função nutricional, que já não estão armazenando nada, porções mais velhas, não tem mais o que extrair daquele substrato. Então o que, que o fungo faz? Isola aquela porção do micélio, reaproveita o que pode ser reaproveitado e aquele micélio acaba senescendo, ok? Ou o fungo foi atacado por um patógeno, então, né, o fungo vai lá e isola aquela outra porção do micélio para não haver conexão citoplasmática. É nesses dois casos que ocorre, então, isolamento de porções do micélio. Ou para reprodução, ou para isolar porções velhas ou atacadas, ok? É nesses dois casos. Então, mesmo micélios septados são senocíticos do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista estrutural. Pessoal, se a gente começar agora a gente pode filosofar um pouco, né? A gente começar a filosofar sobre isso, vocês vão pensar o seguinte, ó, todos os fungos, do ponto de vista estrutural, tá? Quando ele é do micélio funcional ou mesmo o micélio reprodutivo, né, quando ele não está isolado ainda, ele funciona na verdade como uma mega célula ramificada. Tá? Se alguém chega e diz assim, ó, do ponto de vista funcional, os fungos são unicelulares. Todos os fungos são unicelulares. Porque esse micélio, não importa o tamanho dele, ele está todo interconectado ali. As barreiras aparentes que são o septo, na verdade, possuem poros, né? Claro que tem um controle de passagem de coisas ali, mas passa muita coisa, tá? Não é isolado como a gente encontra no caso das células vegetais e das células animais, que tem um limite claro entre as células, que se organizam e formam tecidos, né? A gente já falou na nossa aula passada, fungo não forma tecido verdadeiro. Então, do ponto de vista funcional, se alguém pega e diz assim, ó, os fungos, não importa que tipo de fungo é, do ponto de vista funcional, todos os fungos são unicelulares. Não está errado. Tá? É uma questão de abstração. Tá? Aqui a gente já está partindo para o plano filosófico abstrativo, mas tem uma aplicação, a gente consegue visualizar isso. O micélio está todo interconectado e as substâncias e estruturas estão passando quase que de maneira livre ali. Claro que tem uma organização, é claro que tem uma estruturação, mas não há uma barreira física de fato que impeça esse transporte, né? As células não são de todo diferenciadas umas das outras. Então essa estrutura hifal, né, ela funciona como um contínuo. Ela funciona como um contínuo entre as porções mais novas e as porções mais velhas. Tá? Então é importante a gente fazer essa diferenciação estrutural, né? Então, do ponto de vista estrutural, claro, né? É visual, é morfológico, claro, a gente consegue olhando lá no microscópio, tem septo ou não tem septo. Mas do ponto de vista funcional, na verdade, tá, a organização e o funcionamento é quase o mesmo. Claro que as hifas septadas conseguem ter uma estruturação mais consistente. Todos os grandes grupos de fungos mais derivados que conseguem formar estruturas macroscópicas visíveis, cogumelos, orelhas de pau, fungos véu de noiva, outras estruturas macroscópicas de fungos, são todos formados por micélios septados, né? Claro que esse septo aqui, ele vai ter uma importância estrutural, né? A gente consegue imaginar que ele consegue fornecer uma estruturação melhor para esse micélio, para ele conseguir se sustentar. Então tem essa diferença estrutural, mas não tem tanto essa diferença fisiológica não. Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista metabólico, quase não há diferenciação entre hifas septadas e hifas senocíticas. Ok, pessoal? Eu estou vomitando informação, vomitando aqui coisas. Quando vocês quiserem participar, por favor, peçam a palavra ou escrevam aqui no chat, ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar aqui na nossa aula. Pessoal, fisiologia do ápice hifal, tá? Aqui a gente vai falar de alguns conceitos bem importantes, tá? Esse aqui é um slide que a gente vai demorar um pouquinho, tá? Vamos entender vários aspectos aqui da fisiologia e do metabolismo do ápice hifal, tá?
Esse livro aqui do Goody e Gould, tá, de 1990, é um livro sobre fisiologia fúngica. Tá? E lá na introdução desse livro, tá, tem uma frase quase que filosófica, né? Mas que resume a importância do apsifal para o fungo como um todo. Tá? Então, lá eles falam, né, que a vida do fungo, na verdade lá está escrito assim, a vida do fungo filamentoso praticamente se resume ao apsifal. Então, a atividade metabólica intensa, o crescimento, a nutrição, a expansão se dá onde? No ápice ou próximo do ápice fal, ok? As porções mais velhas da hifa, as porções mais distantes do ápice fal, são muito menos ativas do que a porção apical. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara também, ok? Então vamos explorar um pouco melhor aquele conceito que eu tinha falado, né? Da célula hifal, da hifa ser uma estrutura polarizada do ponto de vista estrutural e fisiológico. O que acontece, pessoal? Tá? Claro, a gente vai dar uma detalhada agora nessas 4 zonas que estão mostradas aqui nesse desenho, tá? De crescimento, absorção, armazenamento e senescência. Mas vamos entender o aspecto geral. Então, o que é a polarização estrutural? Vocês podem perceber aqui, ó, no desenho, tá? As estruturas citoplasmáticas que estão presentes no ápice são distintas das estruturas que estão presentes nas outras 3 zonas. Tá? Então, por exemplo, aqui na zona apical, o que não tem? No ápice mesmo, não tem núcleo. O núcleo vai estar aqui na zona subapical, nessa zona chamada de zona de absorção. E aqui, ó, já nessa terceira zona, na zona logo abaixo da zona de absorção, tá, a gente já tem vacúolos, tanto na zona de senescência quanto na zona de armazenamento. E estrutura essa que não é encontrada na porção mais próxima do ápice. Tá? Aqui nas porções mais velhas, vocês podem ver a diferença da proporção de mitocôndrias, né? Então a gente vai ter uma proporção muito maior de mitocôndrias, claro, está associada à respiração celular, precisa gerar energia. Essa energia tem que ser gerada aonde? Próximo do ápice fal, a região mais ativa do ponto de vista metabólico. Então tem muito mais mitocôndria no ápice do que nas regiões mais velhas. Então tem essa polarização estrutural. E claro que essas estruturas desempenham funções distintas. Então a consequência da polarização estrutural é a polarização fisiológica ou metabólica. O que acontece aqui no ápice não é a mesma coisa que acontece aqui nessas outras zonas. Então é isso que eu quero dizer, é isso que a gente quer dizer, né, com célula polarizada, ok? É uma polarização do ponto de vista estrutural e fisiológico em relação aos elementos citoplasmáticos e a função que esses elementos citoplasmáticos desempenham. Não só os elementos citoplasmáticos, tá? No próxima imagem a gente vai ver que tem por exemplo, uma diferença na estruturação da parede celular, tá? Dependendo se é a parede celular do ápice ou a parede celular da base. Tá? Não está mostrado aqui nessa imagem, mas tem uma outra imagem que mostra essa questão um pouco mais aprofundada. Tá? A gente vai entender então como que isso funciona. Sentido de crescimento, pessoal. Então, a expansão do corpo do fungo filamentoso, do corpo do fungo micelial, pessoal, se dá nessa direção sempre, na direção do ápice. Crescimento apical unidirecional. Então esse ápice aqui, ó, pessoal, ele vai começar a se expandir. É a partir desse ápice que o fungo cresce, ok? Então esse crescimento ele é unidirecional, tá? Como eu falei, eu vou repetir, porque isso tem que sedimentar na nossa cabeça, ok? O ápice fal, então, ele está relacionado ao crescimento, como eu acabei de falar, mas ele também está diretamente relacionado à nutrição fúngica. Tá? Então a gente vai começar a falar isso agora, e em alguns slides subsequentes a gente vai reforçar essa questão. A nutrição fúngica ela é principalmente do tipo, ela é sempre heterotrófica, mas principalmente do tipo absortiva, com digestão extracelular, digestão extracorpórea, ok?
Vamos ver um detalhamento maior aqui, então, desse ápice FAO. Então, a gente tem aqui 4 zonas, pessoal. 4 zonas. Deixa eu só dar uma olhada como que está o enquadramento da minha câmera. Ah, vocês estão me vendo bem. Pessoal, zona apical. Essa zona apical, o ápice mesmo, tá? É a zona de crescimento, tá? Então, como eu já mostrei aqui, não vou desenhar de novo, é exatamente aqui no ápice que vai haver essa extensão, essa expansão da célula, tá? Como eu falei, porções mais antigas até podem crescer em diâmetro, mas esse ganho não é substancial. O ganho substancial de biomassa se dá a partir do ápice. Então é aqui que é formado de fato a biomassa do fungo, ok? O que mais acontece aqui nessa zona de crescimento apical, pessoal? Essa zona de crescimento apical é uma zona de secreção, de exocitose, tá? Então, aqui eu já vou mostrar para vocês quais as estruturas que têm papéis, que desempenham funções chave aqui nesse crescimento apical e na fisiologia da hifa em crescimento como um todo. Tá? A parede celular, que a gente já vai detalhar na sequência, retículo endoplasmático, principalmente o rugoso e também o complexo de Golgi, tá? Que vão formar no conjunto, tá? Vesículas secretoras que vão fazer esse trabalho aí de exocitose. O que é exocitose? Né? Liberar, através de vesículas, substâncias e demais compostos no meio, para fora da célula, ok? Então, é por aqui, exatamente aqui no ápice FAO, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, que há a formação de vesículas secretoras e essas vesículas se incorporam à membrana plasmática. Essas estruturas que vão ser secretadas naturalmente vão passar por onde? Pela parede celular. Então aqui a gente pode falar já uma primeira característica da parede celular, que eu vou reforçar. A parede celular ela é mais permeável nessas duas primeiras zonas aqui, na zona de absorção e na zona de crescimento apical, do que nas zonas mais velhas da IFA, ok? Uma primeira conclusão que a gente pode tirar. A gente vai dar uma reforçada nisso. Ué, por que ele... Era para ele apagar só as marcações, não era para ele apagar a imagem, que tá, a caixinha de texto aqui. Parede celular, então, desempenha um papel fundamental, tá? Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi formando vesículas, ok? Exocitose. O que vai ser secretado ali, pessoal? Muita coisa, mas principalmente o que tem tudo a ver com o modo de nutrição dos fungos? As enzimas digestivas. E por que então quem participa é o retículo endoplasmático rugoso? Uma pergunta agora, por que quem participa é o retículo endoplasmático rugoso muito mais do que o retículo endoplasmático liso? Raciocinem aí e tentem me responder. Associem com o que eu acabei de falar, porque as enzimas são proteínas. Obrigado, Luana, exatamente isso. Porque as enzimas são proteínas. No retículo endoplasmático, por que ele é rugoso? Né? Porque tem lá os ribossomos associados e ele está formando, pessoal, as enzimas, tá? Mais ou menos assim, ó, de maneira bem grosseira, tá? Isso, ó, quem produz as proteínas, né? No final das contas, são os ribossomos, mas no caso ali do retículo endoplasmático rugoso, tá associado lá na membrana, né? Então a gente vai ter lá o retículo endoplasmático rugoso, vai formar essas enzimas, vai formar algumas vesículas, mas essas vesículas passam antes pelo complexo de Golgi. Digamos assim, ó, o complexo de Golgi dá um acabamento e, de fato, as enzimas são encaminhadas pelo complexo de Golgi, ok? Então, o complexo de Golgi vai participar desse processo também já no processo final ali, vai formar também algumas estruturas algumas substâncias e compostos que também vão ser secretados, que também são importantes, mas ele vai receber
muita coisa que vem das vesículas formadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Então essas duas estruturas estão associadas na formação das vesículas secretoras. Exatamente isso, pessoal. A gente tem que usar o nosso conhecimento, né, adquirido em outras disciplinas, o que a gente já conhece de biologia, para conseguir entender essas questões, ok? Então é isso daí. Por que é o retículo endoplasmático rugoso? Porque está formando as enzimas, e as enzimas, no final das contas, são proteínas, tá? Quem mais desempenha aí papel ou papéis, né, fundamentais nessa polarização e no crescimento IFAL aqui no ápice? O citoesqueleto, pessoal. Toda essa polarização, o transporte das vesículas, o seu direcionamento, essas vesículas vão para o ápice, essas vesículas ficam aqui no subapice, ou outras vesículas que são formadas muito menores, né, no momento que o fungo vai fazer a absorção do que foi digerido fora. Isso tudo, todos esses elementos citoplasmáticos aqui são orientados por estruturas do citoesqueleto, tá? Quais? Todas, pessoal. Então tem actina, tem miosina, tem diversos tipos de filamentos, tá? Que vão fazer cada um o seu papel na organização estrutural e, consequentemente, metabólica de toda essa polarização. O citoesqueleto é fundamental, ok? Quem mais? Esse termo aqui, faltou uma trema em cima do O, aqui, ó, esse termo aqui é um termo em alemão, a gente já vai explorar, são estruturas exclusivas dos fungos, tá? Não vão ocorrer em todos os grupos, mas são bem comuns. É uma organização vesicular que funciona como um centro organizador aqui do ápice IFAL, chamada Spitzenkörper, ou corpos apicais, numa tradução livre do alemão, ok? É o termo mais utilizado na literatura, né? Não é tão difícil de lembrar dele, mas a tradução a gente pode utilizar também corpos apicais, tá? São organizações vesiculares aqui do ápice, tá? Que tem um arranjo único, só encontrado nos fungos e que tem tudo a ver com esse processo aqui de exocitose e crescimento do ápice IFAL, ok? Quem mais participa ativamente, tá? Na verdade, são vesículas pequenas, né? Muito menor do que aquelas vesículas secretoras, que na verdade são os endossomos, que fazem o processo de endocitose, pessoal. Tá? Aqui é bem importante, muito importante, a gente pontuar uma questão, que é o seguinte: fungo, a não ser lá os plasmodiais, que a gente vai falar de maneira específica, fungo não faz fagocitose. Tá? Fungo não tem capacidade de englobar, por exemplo, uma outra célula inteira de qualquer outro organismo. Seja fúngico, seja bactéria, seja qualquer outro tipo de célula. Nem estruturas muito grandes. O que é muito grande? Nossa, se já tiver ali 1 ou 2 micrômetros, o fungo não consegue englobar. Então, fungo, de maneira geral, não faz fagocitose. Mas então como que ele absorve aquilo que foi digerido fora da hifa? Tá? Esse substrato, como ele já está previamente digerido, ele é absorvido através da parede, através da membrana, e esse alimento, que já foi quase totalmente digerido, ele, claro, ele é incorporado em forma de pequenas vesículas. Esses são os endossomos. Não são fagossomos, não são lisossomos propriamente ditos, ok? Não há processo enzimático de digestão dessas estruturas dentro do citoplasma, tá? Então, o fungo não faz fagocitose. Ele vai incorporar estruturas muito menores, basicamente já moléculas, é o que vai ser incorporado. Aí, claro, nessa zona aqui de absorção, isso vai acontecer, onde vai ser a formação desses endossomos, então vai haver a incorporação desse alimento que foi digerido fora da hifa no metabolismo fúngico, ok? Então, essas estruturas eu coloquei aqui, né? Estruturas, uma delas pelo menos, é uma estrutura de revestimento, que é a parede celular. Claro que a membrana plasmática tem função importantíssima aqui, mas não preciso ficar falando disso, né? É claro que ela vai ter função importante, ela é uma barreira semipermeável ali também. Mas, né, as estruturas citoplasmáticas,
retículo endoplasmático rugoso e complexos de Golgi que atuam associados, tá? Citoesqueleto, extremamente importante, os Spitzenkorporer, que a gente vai falar na sequência, e também os endossomos. Ah, professor, mas aqui eu tô vendo e as mitocôndrias, tá, pessoal? Claro, né, as mitocôndrias, metabolismo energético. Mas é o metabolismo energético comum, não tem nada de especial, elas só vão estar mais concentradas no ápice. Tá? O vacúolo, tá? Eu vou falar do vacúolo ali, mas ele é mais importante lá nas regiões de armazenamento e senescência, tá? Então, não necessariamente ele tem uma participação ativa aqui no ápice e na expansão, crescimento do ápice fal, ok? Então, pessoal, seguindo aqui nessa zonação, só para a gente balizar, essas barreiras que estão mostradas aqui, ó, é para a gente ter uma ideia dessa polarização, tá? Os septos não necessariamente funcionam desse jeito, compartimentalizando a zona de crescimento, a zona de absorção. Não, isso aqui não são septos, tá? Isso aqui, ó, não existe, tá? Isso aqui é só para a gente entender melhor essa zonação que acontece no ápice fal. Até porque essa polarização vai acontecer nas hifacenocíticas também. Vai ter a mesma polarização, ok? Vai acontecer tanto no micélio septado quanto no micélio cenocítico. Zona de crescimento apical aqui então. Não temos núcleo. É uma zona de intensa formação de vesículas que são formadas a partir do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi, como a gente acabou de dizer. E o que vão ter nessas vesículas secretoras? Enzimas digestivas, ok? Que vão fazer a digestão. Outras secreções importantes para o processo digestivo, alguns compostos que vão fazer um controle do pH do entorno da hifa, senão, vocês sabem, né, aprenderam em bioquímica ou estão aprendendo em bioquímica, pH é um dos parâmetros mais importantes para a gente entender o funcionamento das enzimas, né? Então, o fungo tem que controlar o pH do entorno da hifa, senão as suas enzimas não vão funcionar. Que mais tem nessas vesículas secretoras? Aí não vão ser tão secretoras assim, mas tá associado à mesma estrutura. Vocês podem ver aqui, ó, ao mesmo tempo que essas vesículas estão liberando enzimas, elas estão adicionando unidades de membrana plasmática e também as estruturas da parede celular, fazendo com que essa parede comece a crescer, vá se expandindo também. Eu acabei de dizer, essa parede aqui nessa região mais apical, ela é mais frouxa, ela é mais maleável, tá? Então, ela vai sofrendo pressão dos elementos citoplasmáticos aqui, tem uma pressão de turgor bem grande que vem de dentro da hifa, que vai pressionando esse ápice fal, e ao mesmo tempo, uma grande quantidade de vesículas secretoras que estão adicionando elementos da parede celular e unidade de membrana para que haja de fato essa expansão e ganho real de biomassa a partir do ápice fal, tá? Então é isso que acontece no ápice fal. Liberação das enzimas, secreções gerais, né, além das enzimas, e adição de biomassa na parede e na membrana plasmática, ok? Aí, como eu falei aqui, ó, a gente não encontra núcleos nessa zona de crescimento apical. Professor, qual que é o tamanho dessa zona aqui? É minúscula, pessoal, é menos de 1 micrômetro, tá? Então é o ápice mesmo da hifa, onde a gente não vai encontrar os núcleos. Uma região de metabolismo extremamente intenso, ok? Na zona subapical, o que vai acontecer aqui? A absorção daquilo que foi digerido fora da hifa. Então aqui que a gente vai ter a formação dos endossomos, ok? E aqui também a gente vai ter a formação dessas vesículas secretoras. As vesículas secretoras são formadas em parte na zona de absorção e também na zona de crescimento apical. Tá? Independente se elas foram formadas aqui ou aqui, elas são direcionadas para o ápice. Direcionadas por quem? Quem que direciona essas vesículas? O citoesqueleto. Tá? Então o citoesqueleto tem essa função. Pessoal, a gente vai ver uma próxima imagem. Tem algumas imagens bem bacanas na internet, né? Para não adicionar tanta coisa aqui. Parece assim, parece o citoesqueleto parece um trilho.
parece um trilho e as vesículas estão deslizando por esse trilho em direção ao ápice. Tá? Então, o citoesqueleto direciona todas essas estruturas citoplasmáticas em direção ao ápice fal, ok? Então, aqui é a zona de absorção. A parede celular aqui na zona de absorção, ela já está um pouco mais rígida, um pouco mais sólida do que aqui na zona apical, mas ainda ela tem uma certa permeabilidade, porque é por aqui que o fungo vai absorver aquilo que foi previamente digerido. E outra coisa que a gente pode ver aqui, né? Primeiro, né? Uma intensa atividade metabólica, né? Pessoal, tem transporte ativo, tem osmose, tem difusão, tá? O metabolismo aqui é muito intenso, claro que tem muito mais detalhes bioquímicos, não é nosso objetivo, né, entrar em todo esse detalhamento, tá? Mas quem quiser entrar em mais detalhes, tá? Tem na literatura, eu posso fornecer mais coisas também. Hoje, na verdade ontem, né, fazendo a revisão para essa aula, eu achei um artigo de revisão do crescimento do ápice fal super interessante, tá? Só que ele está em inglês, eu vou passar essa literatura para vocês também. O que a gente pode ver aqui, ó, é a presença já de núcleo, né? Então aqui a gente vai ter atividade de quê? De expressão gênica, ok? Então, uma zona bastante ativa do ponto de vista metabólico também. A zona de crescimento apical, o ápice propriamente dito, e a zona subapical, que funciona como uma zona de absorção e também de formação de vários elementos compostos importantes para a zona apical da mesma maneira, né? Claro que essas duas zonas estão trocando informações e metabólitos a todo momento. Como eu falei, o metabolismo aqui é muito intenso. Pessoal, as outras duas zonas, tá? Naturalmente, né? O que a gente pode ver aqui já, que a gente pode tirar de conclusão a partir do crescimento apical? Essas zonas aqui são as mais novas, óbvio, e essas aqui são as mais velhas. Então aqui a gente vai ter uma zona não tão distante assim dos ápices, tá? Quão distante é? Depende do tamanho do micélio, depende do tamanho do fungo e do seu metabolismo, ok? Mas não são zonas tão distantes, são as zonas de armazenamento. Geralmente é nessas regiões então que a gente tem um ganho em calibre da hifa, a hifa vai ficar mais grossa, vai ficar com a parede bem engrossada, tá? Essa parede vai se tornar mais rígida e mais impermeável. Porque aqui, pessoal, não vai mais ter troca com o meio. Não vai mais ter nem secreção, nem absorção de nada. Então aqui a parede ela vai ter uma função, digamos, muito mais estrutural do que no ápice. Tá? No ápice a parede está sendo formada, mas ela tem uma função ali muito mais reguladora do que estrutural. Claro que tem função estrutural também, mas aqui ela tem uma função estrutural muito maior e não tem essa função de ser permeável. Aqui ela é impermeável, então ela está desempenhando a função de fato, uma barreira onde não passa praticamente nada. Vai passar água, algum que outro metabólito, mas não vai ter formação de vesículas, não vai ter formação de endossomos, não vai ter formação das vesículas secretoras, tá? Então o que a gente vai ter aqui? Como vocês podem ver, claro, né, vamos ter núcleo, vai ter expressão gênica, vamos ter vacúolos, tá? Esses vacúolos vão ser vacúolos geralmente armazenadores. Armazenadores de quê? Bom, pode ser armazenadores de água, tá? No momento que esses vacúolos armazenam água, eles estão participando da regulação osmótica da hifa. Então, ó, o vacúolo começa a botar água para dentro dele. O que acontece, tá? A tendência, ou né, ele pode colocar solutos para dentro dele, melhor dizendo. Vai entrar mais água nele por osmose, né? Ele pode fazer transporte ativo de solutos, gasta energia para isso. Entra mais água nele, entra mais água na hifa como um todo, e o que acontece? Há uma pressão de turgor em direção ao ápice. Por que não tem uma pressão de turgor aqui para centrífuga? Tem, só que aqui a parede é muito rígida. Como aqui ela é mais frouxa, essa pressão exercida, ela tem uma função, claro, de forçar essa parede a expandir também. Então a expansão da parede aqui no ápice se dá por adição obviamente, né, por adição de elementos da parede através das vesículas e ao mesmo tempo essa pressão que vem lá dos vacúolos
da zona de armazenamento. Então eles estão exercendo essa pressão osmótica na hifa como um todo. Mas quem sofre mais com essa pressão, e isso tem função, claro, na expansão e no crescimento, é essa zona apical aqui, ok? Olha a riscaiada que fica, né? Vamos apagar aqui as marcações. Que mais eu quero chamar a atenção, pessoal? Pode armazenar água, tem essa função então na pressão de turgor, e o que mais pode ser armazenado? Tá? Podem ser armazenados aminoácidos, né, que vão ter função então depois de formar proteínas, enzimas, pode funcionar como uma reserva proteica, polifosfatos que vão ser utilizados no metabolismo energético e outros tipos de metabolismo, mas principalmente o energético de maneira imediata. Mas principalmente, pessoal, tá? É muito comum encontrar nessas zonas vacúolos lipídicos que vão acumular lipídio como função de reserva energética e principalmente, tá em inglês aqui, mas é a mesma coisa o termo em português, glicogênio, pessoal. Alguém me lembra aí o que é o glicogênio? Alguém me lembra? Alguém me ajuda? O que é o glicogênio? É o que? Funciona para quê? Qual a sua função nos organismos que produzem glicogênio? Dá tempo até de vocês dar Google aí para responder. Vai, Thiago. Ele é um polissacarídeo, professor. Um polissacarídeo. E qual que é o monossacarídeo que serve de unidade para esse polissacarídeo? A glicose? Glicose, exatamente, a glicose, pessoal. Então, ó, o que é o glicogênio? É um polissacarídeo de glicose, ok? Existem outros polissacarídeos de glicose? Sim, nas plantas, por exemplo, tem amido e tem celulose. Os dois são polímeros de glicose. Aqui nos fungos e nos animais, a gente tem um outro polissacarídeo que serve como reserva de energia, tá? Então é um açúcar, pessoal. Na verdade, né, é um polissacarídeo, são unidades de açúcares ligados formando uma grande cadeia. Essa cadeia, ela empacota, ela fica empacotada e é armazenada lá dentro do vacúolo, tá? O empacotamento já acontece lá dentro do vacúolo, na verdade. Nos animais, isso fica armazenado onde o glicogênio, né? No caso, por exemplo, nós, em duas regiões principais, ou no músculo ou no fígado, né? A gente tem glicogênio armazenado lá. Nos fungos fica onde? Fica no vacúolo, nessa zona de armazenamento. Então lá tá a principal reserva energética do fungo tá lá. Quando ele precisa dessa energia, ele vai lá, mobiliza ela e utiliza isso no seu metabolismo energético, tá? Então, a principal maneira como os fungos armazenam glicose, a principal maneira como os fungos armazenam açúcar é através desse polissacarídeo chamado glicogênio, que é exatamente o mesmo que ocorre nos animais. Voilá, mais uma evidência bioquímica de que os fungos verdadeiros são muito mais relacionados aos animais do que às plantas, né? A primeira a gente viu na aula passada e vamos falar hoje de novo, que é a presença de quitina na parede celular, ok? Então, glicogênio e quitina, né? Dois polissacarídeos, um estrutural, o outro de reserva energética, que ocorrem em comum entre fungos e animais, ok? Por último, pessoal, tá? Então aqui a gente tem a zona que aqui tá de lise e fal, as zonas de senescência. Então nessa zona são zonas muito velhas, zonas onde o micélio já não tem mais capacidade de explorar o substrato ou o substrato já foi por completo explorado, então esse micélio morre, mas ele não morre porque foi atacado ou predado, ele morre naturalmente, né? Mais ou menos aquele processo que a gente chama de apoptose, né? Uma morte celular. Então o que a IFA faz? A IFA, né, ela lança enzimas nessas porções não lança enzimas por fora. Essas enzimas, claro, né, elas têm um caminho por dentro da IFA, tá? Ela não é secretada. Então essas enzimas vão fazendo uma lise celular interna
O reutiliza, claro, os componentes da parede, da membrana, aquilo que pode ser reutilizado, o fungo remobiliza, né? E aquilo que não pode ser reutilizado, ele fica para trás. De que maneira? Forma um septo. Mesmo os micélios cenocíticos formam um septo nesse caso para isolar essas porções velhas, essas porções que vão senescer, essas porções que vão morrer, uma morte natural. Mas o micélio segue vivo em outras porções, principalmente onde? Nas porções mais novas, obviamente, né? Nas zonas apicais. Ok, pessoal? São essas as 4 zonas, então, que a gente observa numa hifa típica. Zonas de crescimento apical, zonas de absorção, tá? Essas são as zonas mais ativas do ponto de vista metabólico, as mais importantes para o processo de crescimento e nutrição dos fungos, e depois zona de armazenamento, que ainda está viva, porém tem uma atividade metabólica muito menor, e por último, a zona de senescência, beleza? Você vai encontrar isso sempre assim certinho? Não, né, pessoal? A gente tem que ver que isso aqui é uma extrapolação. Geralmente é desse jeito. Essa polarização, ela ocorre quase sempre dessa maneira. Claro que dependendo do tipo de fungo, da sua organização, né, essas zonas podem estar maiores, menores ou mesmo não ocorrer, como no caso da zona de senescência. Ela não é obrigatório, né, que vai ocorrer. O micélio pode estar todo ativo metabolicamente se o substrato ainda fornece nutrientes, né? Então, o que é obrigatório? Essas 3 zonas aqui, né? Apical, absorção e a de armazenamento. Ok, pessoal? Bastante informação, né? Bastante coisa que eu falei. A gente ia dar uma... Parece simples a gente falar, o fungo faz digestão extracelular, mas quando a gente vai na estrutura, na ultraestrutura da célula, da hifa, e na bioquímica do funcionamento aqui do abscifal, a gente, né, dá essa aprofundada, tem que prestar um pouco mais de atenção aqui para conseguir entender como que é essa dinâmica, ok? Então, é bastante informação, bastante coisa para absorver, né? A gente tem que absorver conhecimento, assim como os fungos absorvem o seu alimento, né? Vamos digerir bem ele e vamos pouco a pouco sedimentando, beleza? Ficou dúvida? Por favor, me perguntem, beleza? É só mandar a pergunta aqui no chat ou no microfone. Nenhuma pergunta? Vamos seguir aqui. Eu não posso me perder da hora, né? Essa nossa aula acaba às 13h10, então eu já tô vendo aqui, ó. Não vai dar tempo de terminar hoje, tá? Vamos ficar para terminar no nosso próximo encontro, tá? Eu faço poucos slides, mas eu acabo falando muito mais do que eu achei que fosse falar. Pessoal, vamos entender o que é aquela organela. Na verdade, é um conjunto de vesículas. Vocês vão encontrar o termo organela. Eu não gosto muito de chamar de organela, porque na verdade é um conjunto de vesículas que fica bastante adensado no ápice de muitos fungos. Tá? Essa estrutura, os corpos apicais, o Spitzenkorper, não são obrigatórios. Tá? Elas ocorrem somente nas linhagens mais derivadas. Mas olha que interessante, ocorre em fungos verdadeiros e em alguns pseudofungos também. Tá? Então, o que são os Spitzenkorper? Tá? Eles são, pessoal, um adensamento. A primeira imagem que eu vou mostrar aqui para vocês é justamente essa menorzinha aqui, ó, que está aqui no canto superior direito. Tá? Essa imagenzinha ela mostra mais ou menos como que é a organização vesicular, os 2 tipos que podem ocorrer nos fungos. Essa aqui que vão ter só macrovesículas, então nessa aqui não tem formação dos Spitzenkorper, não tem essa organização mais sofisticada das vesículas secretoras, que funcionam como um organizador do crescimento e da secreção do ápice. Então quer dizer que não tem secreção? Claro que tem. Ó. Nesse caso que eu risquei aqui, vocês podem ver, as vesículas são todas do mesmo tamanho e apesar de haver um adensamento aqui no ápice, tá? Não tem um adensamento suficiente para formar uma estrutura visível, porque o Spitzenkorper ele é visível em microscopia eletrônica, mas especialmente em microscopia óptica, mas principalmente em microscopia eletrônica, tá? Esse primeiro tipo de organização aqui não forma Spitzenkorper, mas tem a mesma polarização que a gente viu ali,
tá, vai ter uma polarização também do ápice FAL, da mesma maneira, vai ocorrer as mesmas coisas, só que a sofisticação, tá, a organização, tá, não é tão complexa, é uma organização um pouco mais simples. Então, essa aqui vai ocorrer nas linhagens mais basais. Os Spitzenkorper, que é esse segundo caso aqui que a gente vai ter então macrovesículas circundando microvesículas, vão ocorrer nas linhagens mais derivadas, tá? O que fazem os Spitzenkorper? Então eu vou mostrar, para a gente entender, pessoal, qual o funcionamento dos Spitzenkorper, tá? Eu coloquei aqui. O último que eu vou comentar, tá? Vai ser essa imagem que está aqui mais para a direita. Vou comentar essas duas imagens que são imagens do Webster, tá? Tem uma, se eu não me engano, tem essa imagem numa página e logo já tem essa outra aqui. Então elas, né, são detalhamentos, elas meio que repetem aquilo que eu acabei de mostrar ali na outra imagem, só que uma com detalhamento em algumas coisas, outra com detalhamento em outras coisas que eu chamei a atenção lá. Essa é mais da esquerda aqui, né? O que ela detalha? Ela detalha esse aspecto. Primeiro, da participação ativa do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi na formação das vesículas apicais, nas vesículas secretoras de maneira geral. Então aqui essa participação intensa nesse processo aqui de secreção. Ela também dá um detalhe maior aqui do processo de formação dos endossomos, essas estruturas, né, delimitadas por membrana que na verdade vão internalizar aquilo que foi digerido fora da hifa, ok? Por que não é fagossomo? Porque fungo não faz fagocitose, ok? Tem só um grupo que faz e quando chegar nele lá eu vou destacar, né? Fazer uma caixa colorida. Ó, esse aqui sim faz fagocitose, esse aqui que é exceção. Então aqui a gente está fazendo generalizações. E eu gosto aqui também que ela dá um detalhamento maior, né, desse processo de integração aqui, ó, entre as porções mais velhas que possuem um sistema de vacúolos, tá, integrado com esse sistema aqui de autofagia, tá, daquela zona de senescência, a zona onde o fungo, né, na verdade, vai reaproveitar aquilo que está como componente estrutural e metabólico do seu próprio corpo, tá? Então a gente consegue ver um detalhamento maior aqui nessa imagem. Essa outra imagem aqui, por sua vez, ela mostra outras três coisas interessantes. A primeira, eu vou falar aqui, tá? Vou começar de fora para dentro. A gente consegue observar, vocês conseguem ver, pessoal, que a parede celular aqui ela está desenhada como se fossem tijolinhos, né? Então, nas porções mais velhas, os tijolinhos estão mais bem estruturados e à medida que a gente vai chegando aqui para o ápice, os tijolinhos viram pontinhos. Então, isso aqui, na verdade, tá? É um desenho para tornar lúdico o entendimento da dinâmica da parede celular, que é muito mais flexível e plástica e permeável aqui no ápice. Então é uma parede muito mais frouxa, muito menos rígida, muito mais permeável aqui no ápice. E ela vai mudando de característica à medida que a gente vai indo em direção às porções mais velhas da hifa. Então ela vai se tornando mais rígida, menos plástica, menos flexível e menos permeável, obviamente, pessoal. Então, claro, isso tem tudo a ver com o metabolismo do ápice FAL e das porções mais velhas da hifa que a gente acabou de falar. Aqui, ó, no ápice, as secreções precisam passar pela parede, as enzimas precisam passar pela parede, né? Então precisa passar muita água também, com vários tipos de solutos dissolvidos ali, precisa ter transporte ativo pela membrana que depois vai passar pela parede. Então aqui a barreira seletiva não pode ser tão grande assim, tá? E claro, né, ela está sofrendo pressão lá, aquela pressão de turgor, né, ela precisa se expandir. Então ela tem que ser uma parede com essas características estruturais. E à medida que a gente vai se afastando do ápice, tá? Aqui ainda, né, é a zona de absorção. Essas regiões aqui, ó, subapicais, né, são as zonas de absorção, mas aqui já começam então as zonas mais distantes,
do ápice, né? As zonas mais velhas, onde já não tem mais absorção, onde não tem secreção de substâncias, vai haver no máximo aqui um processo de osmose, né? Mas não vai ter aquele transporte tão substancial e, claro, né? A parede tem que ser mais rígida para suportar ataques de patógenos, para não é qualquer substância que vai entrar aqui na célula, né? Então há uma diferença estrutural claríssima entre a parede do ápice e a parede das porções mais velhas. E essa organização, claro, ela é refletida na ultraestrutura da parede, ok? Segundo aspecto que eu quero chamar a atenção, que eu tinha falado lá no slide anterior, a participação de quem? Na organização do ápice como um todo, tá? Dos elementos do citoesqueleto, pessoal. Microtúbulos, ó, direcionando as vesículas. Lembra que eu falei? Parece um trilho, tá? Então aqui ó, os microtúbulos funcionando como um trilho para quem? Para as macro e microvesículas, ou só as macrovesículas, enfim, se direcionarem em direção ao ápice, tá? E o que está organizando as vesículas, ó, que estão aqui quase que fixas, né? Claro que a atividade metabólica aqui muito intensa, mas a gente enxerga esse adensamento de vesículas, ó, o ancoramento de várias estruturas aqui na porção interna da membrana plasmática. Quem está fazendo esse trabalho? Filamentos de actina, né, também fazem parte do citoesqueleto. Então, os elementos do citoesqueleto são extremamente importantes na organização da polarização IFAL e no seu metabolismo. Ok? Então, eu queria chamar a atenção da parede, dos elementos do citoesqueleto e, naturalmente, né, aqui está no título, no título não, mas está escrito aqui no slide, aqui está com a trema, tá? Então é Spitzenkörper, né, em alemão. Os Spitzenkörper, pessoal, eles são então as microvesículas. Qual a diferença, professor, entre as macro e microvesículas? As microvesículas vão ter metabólitos distintos das macro. Geralmente as macrovesículas possuem as enzimas, possuem mais enzimas digestivas, e as microvesículas possuem mais os elementos que vão formar a estrutura de membrana e parede celular. Tá? Mas, claro, tem diversos tipos de metabólitos dentro das macro e das microvesículas. Então, o que é o Spitzenkörper, pessoal? Essa organização aqui das macrovesículas circundando as microvesículas, que são intensamente ativas aqui nesse ápice IFAL. Aí, por que recebe o nome de corpos apicais? Porque lá no começo do estudo dos fungos, né, os microscópios ópticos eram muito rudimentares. Então os primeiros micólogos observavam o ápice IFAL e viam que tinha uma manchinha ali, uma mancha mais escura, um corpo, tá? Que na verdade é esse conjunto de vesículas, microvesículas circundadas por macrovesículas. Então eles deram esse nome, corpos apicais. Então ficou esse nome lá da micologia antiga. Hoje se conhece a ultraestrutura dos corpos apicais, né, que é esse conjunto de vesículas organizadas. Basicamente o que é observado, pessoal, olha aqui que bacana essa imagem, tá? Essa imagem eu tirei exatamente do artigo de revisão que eu falei, que eu encontrei para vocês, tá? Então ela mostra que, primeiro, tá? Isso é microscopia óptica, tá? Isso aqui não é microscopia eletrônica, mas são métodos de coloração especiais. Então, primeiro aqui, ó, a gente consegue ver nessa imagem colorida, né, um adensamento muito grande de estruturas, mas dá para ver melhor ainda na imagem em escala de cinza, na imagem preto e branca. Ó. Esses adensamentos, eu não vou riscar, tá? Vocês estão conseguindo ver. Tá? Esses adensamentos escuros, olha aqui, ó. Esses adensamentos bem escuros, circulares, tá? O que é isso? São os Spitzenkörper. Tá dando para ver as macro e microvesículas? Não, não dá. Isso daí só dá para ver na microscopia eletrônica de transmissão e com aumento bem grande. Tá? Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, porque ela mostra a sequência de expansão de um ápice IFAL. Ó, dá para ver a diferença de estrutura de parede. Olha como a parede aqui ela é muito mais frouxa. Dá para ver na intensidade aqui de branco. Ó. Aqui está muito mais branco.
né? Aqui dá para ver a diferença também Isso aqui é uma imagem, claro que ela é tratada, né? Para dar essa noção de calor, de intensidade e de adensamento de estruturas. Tá? E aqui a gente consegue ver a diferença estrutural da parede, mas consegue ver esse adensamento aqui. Então, isso são os Spitzenkorper. Dá para ver as macro e microvesículas? Não, tem que ser lá na microscopia eletrônica de transmissão. Lá dá para ver as macrovesículas circundando as microvesículas, tá? Então dá para ver isso aqui nessa imagem. Mas o que é muito bacana é que esse ápice está em expansão. Aqui, ó, pessoal, isso daqui é uma espécie de fungo utilizada como modelo de crescimento e genética dos fungos filamentosos, que é a Neurospora crassa. E aqui vocês têm o tempo, ó. Tempo zero. Aqui é 1 minuto e 20 segundos e a escala aqui é 10 micrômetros. Então, olha só como, na verdade, o ápice FAO cresce de maneira rápida. Aqui a gente tem uma expansão de aproximadamente aí uns 15 micrômetros ou um pouco menos em questão de 1 minuto e meio aproximadamente. Ou seja, é bastante coisa. É bastante coisa. Em questão de horas, tá? Vamos lembrar, ó. Quantos micrômetros cabem num milímetro? 1000, tá? Então a gente pega a menor escala da régua e divide por 1000. Isso é 1 micrômetro. Então essa expansão aqui, claro, né? Ela é imperceptível ao olho nu. Mas em questão de horas, assim, 4 horas, 5 horas, 15 horas, 2, 3 dias, né? Por isso que os micélios, né, de mofo, essas coisas, crescem rápido pra caramba, é de um dia pro outro. Porque esses ápices não param de crescer, não param de se alimentar. Tá? Eu gostei muito dessa imagem, que ela dá a noção de distância, de quanto, tá? de comprimento, de quanto que um ápice pode crescer em questão de pouquíssimo tempo. Tá? São micrômetros adicionados em questão de minutos. Ah, não parece nada, mas vai acumulando ao longo de horas ou ao longo de dias, né? Eles conseguem cobrir uma área gigantesca, pessoal, ok? Então, esses são os Spitzenkorper, tá? Aqui a gente, né, deu um detalhamento maior ainda para essa questão do metabolismo do ápice FAO. Pessoal, paramos aqui, ó, no ponto 2, tá? Ainda falta a gente falar a estrutura e função da parede e falar dos aspectos nutricionais e finais do crescimento, ok? Já são 13h10, né? A gente começou com um pequeno atraso, que eu tive alguns problemas técnicos de ordem de conexão, né? Isso acontece. Hoje de manhã foi engraçado, né? Eu tive problemas porque eu estava dando aula para uma outra turma, ligaram, o vizinho começou a cortar a grama, né? Eu tive que ir lá pedir para ele parar e ele não queria parar, né? Então foi bem complexo hoje de manhã. Essas coisas acontecem, tá? Então não ia dar tempo da gente terminar de qualquer maneira, porque tem bastante coisa para falar. Então a gente para por aqui, tá? Não terminamos as nossas 2 aulas introdutórias ainda. Então isso fica para daqui a 2 semanas, porque semana que vem é feriado, ok? Quando eu terminar essa segunda aula introdutória, pessoal, eu já vou passar para vocês a primeira atividade valendo nota, ok? Eu posso passar antes, tá? Porque são coisas adicionais que eu vou pedir para vocês procurar e algumas coisas aqui relativas ao reforço dos conceitos que a gente está vendo nessas aulas iniciais, tá? De qualquer maneira, eu vou dar um prazo. O prazo eu vou estabelecer a partir do momento que a gente terminar essas 2 aulas introdutórias, tá? Então eu tô com esse estudo, é um estudo dirigido. Eu tô com ele praticamente terminado, tá? Eu tenho que, na verdade, dar uma refinada lá nas questões, tá? Se eu terminar ele, tá? Terminar ele direitinho, tá? E sentir, tá? Que já dá para passar para vocês, eu vou postar ali na página do Google Sala de Aula, né? Vocês vão ser avisados. Se não, né? Eu vou postar só a partir da nossa próxima aula presencial. Então não temos aula na semana que vem, é feriado. Tem feriado também, né, no ensino remoto. E a gente então fica com o nosso próximo encontro para o dia 14 de setembro, né? Porque semana que vem é feriado de independência, né? Proclamação da independência do nosso valoroso país. Ok, pessoal?
Alguma dúvida, alguma pergunta do que foi visto até aqui? Tá? Não conseguimos terminar essa aula, né? Tem bastante coisa para a gente ver, como vocês perceberam, tá? E vamos dar uma complementada então na nossa próxima aula, tá? Sabrina aqui está dizendo que tá tudo certo. Fala, Ô, Thiago, que eu vi que professor, tu abriu o microfone. eu tenho uma dúvida. Naquele slide das zonas lá, pode voltar ali rapidinho. Aqui. Aí. O crescimento ele é unidirecional ou quando você fala na crescimento apical pode ser em várias direções? É que o seguinte, ó, ele é unidirecional se a gente leva em consideração somente uma unidade de IFA, tá? Que vai ser um ápice. Então, ó, pegando esse segmento IFAL aqui, o crescimento é unidirecional, tá? Agora, qual que é a outra capacidade das IFAs, né? Que a gente ia complementar na nossa aula de hoje, mas não deu tempo, tá? Tem a parte de parede celular que a gente tem que falar ainda, a parte da nutrição, aqui é um monte de coisa, que é essa parte aqui. Os fungos têm capacidade de se ramificar. Então vou aqui, ó, para responder a tua pergunta. Isso aqui é um esporo em germinação, tá? E um micélio. Opa, o que está acontecendo? É um micélio, acho que mudou, né? Pra. Acho que laser. Não, tá com bug aqui, tá? Não importa. Bugou, tá? Então, o crescimento, vamos lá, é da esquerda para a direita, tá? Então aqui a gente tem um esporo em germinação, né? Ele tá marcando igual, tá? Um esporo em germinação. Ah, eu sei porque ele tá dando bug, porque tem um GIF que vai aparecer na sequência. O esporo em germinação, aqui já o micélio em expansão, né? Os ápices, ó, aqui dá para contar, ó. Aqui tem um ápice, tem um segmento IFAL. Então aqui o crescimento do fungo como um todo está sendo unidirecional. Aqui, ó, vamos contar quantos ápices tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 ápices. Então tem 9 vezes reproduzido aquele ápice FAL. O crescimento é unidirecional aqui? Bom, ele é unidirecional se a gente analisa a estrutura da IFA. Agora, se a gente pega o micélio como um todo e vamos tentar transportar isso para o plano tridimensional, claro, ele está crescendo em várias direções. Está crescendo em várias direções, mas ele é unidirecional se analisado o padrão de crescimento da IFA. Ele cresce somente em direção ao ápice. Agora, qual é o artefato que o corpo dos fungos filamentosos usa para tomar conta do substrato e crescer em todas as direções? Se ramifica. Então, o crescimento apical unidirecional associado à capacidade de fazer ramificação faz com que o fungo, na verdade, cresça em todas as direções. Tá? É isso que acaba acontecendo. Tá? É que a gente não terminou a explicação, né? Senão acho que teria ficado um pouco mais claro. Respondendo a tua pergunta, tá? O crescimento é apical unidirecional, tá? A gente pode falar tranquilamente quando analisado o ápice FAL, tá? Isso é uma característica básica dos fungos filamentosos. Crescimento apical unidirecional. Agora, a IFA ramifica. Aí cada ápice vai crescer na direção, né, onde ele está apontado. Claro que ele pode fazer curva e tal, mas o crescimento vai ser sempre em direção ao ápice. Beleza, Thiago? Beleza. Depois você vai explicar melhor a ramificação, né? Ah, sim, tá vendo? A gente nem chegou lá no slide, né? Vamos dar uma aprofundada ali também, né? Vocês viram que eu falo pra caramba. A Gabriela aqui perguntou se tem... Desculpa, Thiago, te interrompi, não sei se tu tinha mais alguma coisa pra perguntar. Não, professor. Era só isso mesmo. Beleza. Valeu. A Gabriela perguntou se eu passo os slides, pessoal. Tá, eu passo sem problemas, né? As aulas estão sendo gravadas, eu gosto de dar uma editada, por isso que eu não forneci ainda as primeiras gravações, tá? Mas vai ser tudo fornecido para vocês e eu mando os slides em PDF sem problemas, tá? O único parênteses que eu faço, né, a consideração: não usem os slides como guia principal de estudo, usem eles como material auxiliar. Porque quem monta os slides é o professor, para auxiliar a si mesmo e, claro, também os alunos, né? Mas tem muita coisa, muitos detalhes do slide que às vezes a gente, como aluno, né, não lembra direito, não anotou direito e às vezes isso nos confunde.
que o professor quis dizer aqui mesmo? Ah, eu acho que foi isso. Então, assim, ó, usem como principal material de estudo as anotações de vocês, as aulas, né, aqui o que eu falo, principalmente, né, tem que associar os slides com a minha fala e a literatura. Os slides são bacana para estudar, eu considero, né, até interessante. Tem professor que não gosta, né? Tem professor que acha que inclusive prejudica. Eu acho que é interessante, né? Tenho lá minhas dúvidas também, porque tem muita gente que só usa os slides, mas aqui fica, digamos, uma dica minha para vocês, né? Não usem eles como principal guia de estudo, não usem eles como principal ferramenta de estudo. Eles só são um material de apoio, digamos assim, um material de apoio. Então, no momento que eu passar esses slides para PDF, eu vou fornecer lá via a página do Google Sala de Aula, beleza? Eu vou fornecer os slides sim. Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma pergunta aí? Professor, Fala, Luiz. oi, Tudo oi, bem? eu sou o penetra da turma. Eu te conheço, cara, eu sei quem tu é. Eu sou o penetra. Eu sigo as atividades na outra turma, é isso? Segue as atividades da outra turma, tá? Vamos fazer assim, ó. Ok. Ok. Provavelmente, tá, essas duas turmas, né, elas vão ficar com um descompasso, porque essa aqui Certo, vai ter feriado e a outra não, porque a outra tem aula na certo. quinta e não tem nenhum feriado na quinta. Então lá os Ok. prazos vão ser diferentes. Mas tu sempre me avisa. Eu vou lembrar, tá? Eu Tá. ainda confio na minha memória. Ainda, né? Ela vai traindo Porque a eu gente. não confio na minha. Mas eu vou lembrar quem tu é. Então, assim, ó. Eu vou lembrar que tu vai entregar, por exemplo, as atividades com atraso, tá? Porque o teu prazo, na verdade, ele tá relacionado a outra turma. Mas tu vai Ok, assistir as aulas aqui. Mas fica tá super certo. tranquilo, tá? Que eu vou lembrar disso. Com certeza eu vou Legal, lembrar. legal. Obrigado, Beleza? professor. Beleza. Alguma coisa a mais, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Tranquilos? Então tá. Pessoal, Tudo certo, professor. tudo certo, valeu. Tá, então é o seguinte, ó, agradeço a atenção aí de vocês, tá? A minha, assim, ó, vou dizer uma coisa pra vocês, não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa em todas as disciplinas. O ensino, modalidade de ensino, tá? Apesar de todos os poréns, está saindo melhor do que eu imaginei em relação às minhas expectativas. Eu achei que fosse ser bem pior, tá? Tem funcionado várias coisas, tá? Claro que vai muito das turmas, então eu tenho gostado da interação das turmas. Acredito, tá, que eu tô tentando, né, deixar as aulas não tão enfadonhas e tal, mas pessoal, se vocês sentirem que tá muito chato, se vocês têm sugestões, por favor, me falem, né, como eu disse lá na aula inicial, me fala, ó, professor, eu descobri uma ferramenta aqui que é bem bacana da gente utilizar, né? Mostra ela em aula, mostra vídeo aqui, ou tem uma coisa, um aplicativo aí que pode fazer uma atividade mais dinâmica, de exercício, ou para fixar, né? Reforçar o conteúdo, por favor, me falem, tá? Então, eu tenho ficado relativamente satisfeito com o retorno dos alunos, tá? Tomara, tá, que vocês estejam assim nessa mesma vibe, digamos assim, tá, do que eu, pelo menos aqui na minha disciplina, tá? Então, vamos indo aí, vamos com essas aulas avançando aos poucos, tá? E os conceitos vão se sedimentando, beleza? Agradeço mais uma vez aí a Ô, atenção de vocês. professor, Diga, Thiago. faça uns experimentos, deixar um pão a céu aberto. Isso já tá programado, tá? Isso já tá programado aí. Então a gente vai fazer umas atividades, tá? Logo que começar a falar dos grupos, eu vou pedir pra vocês aí, ó, né? Quem quiser já ir separando aí, ó, uns tubérculos, pessoal, principalmente batata doce, batata inglesa crua, né? Assim que fica mais feinho, tá? A gente vai fazer uns experimentos. Isso daí já tá programado para gente deixar umas coisas mofar em casa para entender como que é esse, por exemplo, crescimento fúngico, crescimento micelial.
Se eu passar hoje para vocês, não vai ter muita graça porque é muito rápido, né? Então tem que passar uma coisa meio imediata porque o crescimento micelial é extremamente rápido, tá? Mas eu vou passar essas atividades aí, isso já está programado também para vocês fazerem atividades práticas. Fechou, então. Valeu. Alguma coisa a mais, pessoal? Não? Então tá, ó. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado aí pela participação e tenham uma boa semana, tá bom? Dessa maneira eu me despeço, tá? Hoje eu não gravei aqui pelo Google Sala de Aula, eu gravei por pelo Google Meet, mas a aula tá gravada, vai ser disponibilizada de qualquer maneira, tá bom? Um abraço, fiquem bem e boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado, professor.